Oi pessoal, sejam todos bem-vindos à Rota Menos 4K, né, que é um grupo de emagrecimento online, do qual a gente vai utilizar ferramentas que vão auxiliar e acelerar a sua queima de gordura. Então ele é ideal para quem está no efeito platô, para quem quer começar uma alimentação mais saudável, para quem quer perder peso, para quem quer perder aquela pochete, né, que tá ali incomodando, aquela barriga que tá mais protuberante também. E o que acontece? Nessa primeira semana, vocês vão perceber que a gente vai utilizar da estratégia do jejum intermitente. Por quê? Porque o jejum intermitente ele tem inúmeros benefícios, tá bom? Se tivesse sido presencial, tinha um slidezinho para mostrar para vocês. Então eu vou tentar fazer por aqui e explicar para vocês mais ou menos como funciona, tá bom? Depois eu mando o slide aí no grupo para vocês verem melhor e estudarem, né? Porque é muito importante você entender o que tá acontecendo no seu corpo. Quem pode fazer jejum intermitente? Qualquer pessoa que se sinta confortável em fazer, tá bom? Não se preocupe que não são longos períodos, não é jejum de 24 horas, de 18 horas, nada muito agressivo. A gente tá fazendo aquela pegada de reeducação, de otimização, de melhora, sem neura. Então, quem tem compulsão alimentar, dá pra fazer também tranquilo, tá bom? O jejum intermitente é uma estratégia muito utilizada porque ele regulariza seu metabolismo. E o que acontece? As pessoas têm um metabolismo, ou dizem que tá lento, né? Ou dizem que tá desregularizado, por inúmeros fatores, idade, porque foi mãe, ou porque tá amamentando, essas coisas. Então, tem várias coisas que mudam o metabolismo. Às vezes, realmente, é a idade que vai se aproximando, ou então tá perto do período da menopausa. Ou tem SOP, né, que hoje em dia muitas mulheres têm. Então, há coisas que atrapalham realmente o metabolismo e atrapalham, dificultando mais essa perca de peso, tá bom? E o jejum intermitente, ele vem com isso, né? O que acontece quando você está em estado de jejum intermitente? Aumenta, né, quando você consome algum açúcar, algum carboidrato simples, né, ou simples ou composto, algum carboidrato. O composto, que a gente chama, que é a macaxeira, batata doce, aveia, macarrão integral, arroz integral, esses que são mais difíceis de digestão, eles demoram mais para cair na corrente sanguínea. Já os demais não são assim, não é assim que funciona, né? Como o brigadeiro, o açúcar em si, um doce, um pudim, um bolo doce, um bolo de sal, né? Eles, o arroz normal, sem ser o integral, eles caem na corrente sanguínea de uma vez. Então, o que acontece? Dá um pico glicêmico, que a gente chama, que é o açúcar no sangue. Esse açúcar no sangue, o que acontece? Quando você coloca muito, ou ele vai despejar numa carga de calorias ao mesmo tempo, na hora ele vai ser absorvido naquele momento. Ele cai de uma vez. Então, ele vai ser guardado nas células de uma vez, né? E normalmente são células aonde? Na mulher, na região do quadril e na região da barriga. Por quê? Porque é lá onde a gente armazena a nossa gordura, né, geneticamente falando. Como no grupo só tem mulheres, eu vou focar falando bem nisso mesmo, porque é as regiões que mais incomodam a gente. Mas o nosso corpo foi feito para ser mãe. Então, assim, o design dele, né, esse armazenamento de gordura já é para essas duas regiões. Porque no caso, se você for mãe, é nessas duas regiões que você vai precisar de mais concentração de gordura. Então, por isso que a gente fica com o quadril maior, né? E com a barriga maior no período da gestação também. E o que acontece? Como a gente não tá gestante, né? Acredito eu aqui que nenhuma esteja. A gente não gosta e não quer que isso aumente tanto assim. E é isso que incomoda a gente. Então, o que acontece? A gente vai fazer que esse pico de insulina não caia de uma vez, ou vamos regularizar ele para ele cair aos poucos. Quando você faz jejum intermitente, seu corpo libera inúmeros outros hormônios, porque ele vai ter que fazer energia. E ele vai usar o quê? As energias que estão guardadas nessas células que eu tô falando. Essas células de gordura que ficam armazenadas. Então, se eu não tenho carboidrato disponível para me gastar como energia, né, eu vou usar as células de gordura, porque eu preciso de energia para fazer o meu corpo fazer as funcionalidades, pensar, andar, falar, caminhar, até ingerir outros alimentos, né? Para você ingerir um alimento, você gasta energia para consumir ele também. Então, são inúmeras coisas que acontecem com você. E o que acontece? A gente vai usar desses artefatos, tá bom? Pra gente poder aumentar essa queima de gordura. Vocês vão ver que o cardápio é bem simples, não precisa seguir tudo que tá segunda, tudo que tá terça, não. Tá bom? Se tem lá de segunda a sexta, então tem todas as opções pra você escolher. Você pode escolher um daqueles café da manhã, um daqueles lanches, porque todos ali já estão, digamos, todos em harmonia, em equilíbrio, para você conseguir fazer a sua perca de peso. Então, se tem o café da segunda, você pode juntar com o almoço que tem na terça, e assim vai indo, tá bom? A gente vai queimar essas células que estão armazenando gordura, tá bom? Com o auxílio do jejum intermitente.
E no segundo momento, que é que não pode, tá? No jejum. Primeiro caso, alguns alimentos que são proibidos, porque alimentos que são ricos em sódio, como embutidos, calabresa, salsicha, quitutes, patês, muito industrializados, condimentos industrializados. Por quê? Porque eles vão aumentar o teor de sódio, isso vai prejudicar, ou seja, vai aumentar a sua retenção de líquido. E você não vai conseguir perder o tanto de peso que a gente imagina nessa primeira semana, tá bom? Então, fica a dica que eles são poucos... Tem que ser discriminados nesse momento, tá? E o nosso jejum, ele tem inúmeros benefícios, como eu disse pra vocês. Eu vou citar aqui alguns, mas vocês podem pesquisar, né? Que tem muita coisa na internet, em arquivos, né? De pessoas que realmente, em artigos científicos que realmente são patenteados, que tem uma melhora muito boa. Em fortalecimento da imunidade, porque o jejum está associado com o sistema imunológico. O sistema imunológico da gente está associado com a digestão. Se a nossa digestão está ok, nosso sistema digestivo está dando um ok, a sua imunidade também melhora, porque é de lá que vão vir essas células benéficas que ajudam a potencializar a sua imunidade, tá bom? O sono também, gente, qualidade de sono. Durmam pelo menos 6 horas. Tentem acordar um pouquinho mais cedo ou dormir um pouquinho mais cedo, porque eu sei que às vezes o horário de acordar é o horário do trabalho, é o horário da faculdade, não tem como esticar um pouquinho mais, então tentem dormir um pouquinho mais cedo, pelo menos 6 horas. Rejuvenescimento celular, então o desempenho mental, o desempenho físico é muito melhor, né? Produção de hormônios em deficiências também. Eu mesmo, particularmente, estou treinando em jejum já há 2 meses e eu tô sentindo a diferença, então realmente faz a diferença. Eu tinha um pouco de preconceito no começo, mas eu vi que não e que dá pra fazer. Em algumas pessoas, né? No meu caso, eu já sou reeducada, já vinha de dieta, já vinha de muita coisa na vida, então eu consegui fazer de boa. Mas quem tá começando, não façam, tá bom? Vão treinar alimentados, ok? Melhora da composição corporal, ou seja, o aumento da massa muscular e diminui o percentual de gordura, que é como eu falei, tem toda essa didática por trás. E redução da oxidação, do estresse oxidativo. Por quê? Oxidação, gente, tá muito ligado com o oxigênio da gente, né? O oxigênio celular. Então, por isso que é o rejuvenescimento celular, porque as células não oxidam tanto, né, com o jejum intermitente. Diminuição das inflamações, né, o que a gente tá fazendo é um processo desinflamatório no nosso corpo durante toda essa reeducação, por isso que vocês vão perceber que na primeira semana vocês vão desinchar um pouco. Reciclagem de nutrientes através da autofagia, renovação e organização das estruturas biológicas e metálicas, eliminação de componentes desnecessários, é como se ele fizesse uma regulamentação no seu organismo e no seu metabolismo. Por isso ele tem inúmeros benefícios. Diminui o pico de insulina, como eu falei antes, e aumenta, né, tem uma eficiência no metabolismo alimentar quando você volta a comer, né? Então, é bem interessante isso. O que é que eu quero pedir pra vocês? Tenham atenção na primeira e na última refeição, porque eu não quero que vocês perdam massa muscular, eu quero que vocês perdam gordura. Então, o que é que acontece? Na primeira refeição tem que ter um aporte proteico e de carboidrato complexo e de gorduras boas. E na última refeição também. Por quê? Porque quando você aumenta muito a proteína e aumenta o carboidrato complexo, você não vai sentir tanta fome. Quando você coloca lá colherzinha de chia, colherzinha de linhaça, colherzinha de aveia, a mais em cima da sua salada, em cima da sua refeição que você está preparando, aumenta isso naquela preparação que você está fazendo, você tem mais saciedade. Então, você não vai ter fome no período do jejum. No primeiro momento, a gente sempre usa as 2 janelas do jejum, né? Tem a de 12 horas, né? Que a gente vai iniciar 6 da tarde e termina 6 da manhã, tá bom? Então, a última refeição vai ser 6 da noite e a primeira refeição vai ser 6 da manhã. E depois tem o de 12, de 14 e o de 16. O que é que são permitidos, tá bom? O que é que acontece? Tem gente que consegue jantar 6 horas, tem gente que não consegue. Então, você já sabe, se você esticar muito no café da manhã, no jantar, você tem que esticar um pouquinho no café da manhã. E assim sucessivamente, até bater as horas, tá ok? Tem os alimentos que podem ser consumidos, que tem o café preto sem açúcar, o chá, o suco verde. O suco verde tem que ser coado, porque para manter em estado de jejum, nosso sistema digestivo ele não pode estar trabalhando. Então, tem que ser coado, limão ou maracujá, tá bom? E água também, né? Aí eu vou mandar os benefícios de cada um, o de 12 horas, o de 14 e o de 16 aí no grupo, porque senão vai ficar o vídeo muito longo, tá? E não esqueçam de ver o lado bom da vida.
Tá bom? É isso. E daqui a pouquinho, dieta não é pra ser ruim, gente. Dieta é pra ser prazerosa, é pra você conseguir fazer. A gente tá fazendo isso pra gente acelerar nossa queima de gordura, pra gente se motivar, pra gente ter mais disciplina, pra gente acordar melhor, pra gente conseguir fazer isso juntas. Então, assim, o que é que eu peço pra vocês? Tentem. Eu sei que nem todo dia vai dar pra você dar 100% de você, mas 80% que você der já faz a diferença, tá bom? Eu vou adicionar o processo de gamificação, então vocês vão ter aí o quadro, vou já postar o pôster. De todas, de quanto vale cada fotinho de vocês. Foto de treino, tantas estrelas, foto de refeição, foto de receitinha, depoimento, tudo. E toda sexta-feira eu vou dizer quem foi a líder da semana, né? A que mais se desempenhou, a que mais postou foto. Ela vai receber o ranking, que a gente chama, né? Os 3 primeiros lugares. E isso motiva muito. O prêmio é uma cesta de alimentos funcionais, né? Pra que ganhar em primeiro lugar. E em segundo lugar, não. E quem for online, né, tem umas pessoas que são online, elas vão receber um kit com todos os meus e-books, tá? Todos, o guia alimentar, acho que tem 4 e-books de receita, fora os de pré-treino, tem muita coisa. Então eu mando o kitzinho completo pra você que é online e mais uma sessão clareza pra gente fazer juntas. Então quem ganhar online vai receber isso, quem ganhar presencial, eu mando a caixa de produtos de alimentos funcionais, tá bom? Então não percam esse pontapé inicial, né? Esse pontapé inicial que faz que faz acontecer, que faz dar certo, que ajuda você a potencializar isso, né? Eu gosto muito desse sentido de equipe. Vou postar agora o meu depoimento, né? A minha apresentação para vocês. Eu espero que vocês se apresentem também e que a gente se torne amigas, né? Durante esse período todo. Beijos, brigadão!